texto de Gálatas 5, versos de 19 a 21, é parte de uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, onde ele contrasta as obras da carne com o fruto do Espírito. Paulo lista comportamentos e atitudes que são característicos de uma vida afastada de Deus e sob a influência da carne. Paulo afirma que, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas capítulo 5, versos de 19 a 21. A palavra heresias no grego original é airesis, que significa literalmente escolha ou preferência. No contexto bíblico, o termo evoluiu para descrever facções ou divisões causadas por crenças ou práticas contrárias à verdade divina revelada. Em Atos capítulo 24, verso 14, Paulo usa a heresis para descrever a fé cristã como uma seita, no sentido de um grupo distinto. No entanto, em Gálatas 5, verso 20, o termo está associado à divisão destrutiva no corpo de Cristo, resultante de falsos ensinos ou práticas egoístas que levam à desunião. A ideia de heresias como uma obra da carne destaca sua natureza contrária à unidade do Espírito, Efésios capítulo 4, verso 3. Ao enfatizar facções e divisões, o apóstolo Paulo alerta sobre o perigo de ensinos que desviam o povo de Deus e do Evangelho puro, descentralizando a cruz de Cristo. Agostinho de Hipona frequentemente abordou o tema das heresias em suas obras, especialmente em De Heresibus, onde ele detalhou vários desvios doutrinários que surgiram nos primeiros séculos da Igreja. Ele enfatizou a importância da unidade no corpo de Cristo. Para Agostinho, a resposta às heresias estava no arrependimento e na submissão à verdade da palavra de Deus, encontrada em Cristo. Martinho Lutero condenou veementemente as heresias da Igreja de sua época, particularmente a corrupção e a deturpação da doutrina da salvação pela graça. Lutero ressaltava que a salvação é exclusivamente pela fé em Cristo, e não por obras ou instituições humanas. Em suas pregações, ele frequentemente apontava para passagens como Romanos 3, 23 e 24, e Efésios 2, 8 e 9, para reafirmar a graça de Deus como antídoto para qualquer falsa doutrina. John Wesley abordou as divisões na Igreja como um sintoma de falta de amor e humildade. Ele ensinava que, embora as heresias fossem perigosas, o amor de Deus em Cristo era suficiente para trazer restauração e reconciliação. O antídoto contra as obras da carne, incluindo heresias, está no Evangelho da Graça. Cristo, através de sua morte e ressurreição, proveu o caminho para o perdão e a salvação. O ladrão na cruz exemplifica a graça de Deus para os que se arrependem, mesmo em situações extremas. Em Efésios 1, versos de 7 a 10, fala da redenção pelo sangue de Cristo, que une todas as coisas em Deus. Esse texto contrasta com a divisão causada pelas heresias, mostrando que, em Cristo, há unidade e reconciliação através da sua morte, e o seu sangue derramado na cruz em favor do pecador. Paulo enfrentou divisões doutrinárias na Igreja de Corinto, onde os crentes se identificavam com líderes diferentes. Sua resposta foi apontar a Cristo, como fundamento da unidade. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? 1 Coríntios 1, 13. Nos dias atuais, heresias podem surgir de interpretações distorcidas da Bíblia ou de líderes que colocam seus interesses acima do Evangelho. O exemplo das igrejas da Reforma Protestante mostra que o retorno à Bíblia como autoridade final é essencial para evitar divisões. A parábola do filho pródigo destaca o coração perdoador de Deus. Mesmo quando há erro ou afastamento, Deus está pronto para restaurar e incluir aqueles que se arrependem. Lucas capítulo 15, versos de 11 a 32.
A igreja é chamada a se firmar no evangelho puro, rejeitando divisões e abraçando a unidade que só é possível por meio da cruz. Texto no Evangelho de João: E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isto, significando de que morte havia de morrer. João 12, versos 32 e 33.